Argumento de hoje conversa com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sobre o projeto que fixa regras para a criação de municípios. É o PLS 104 de 2014. O texto principal dessa proposta foi aprovado no plenário do Senado e agora falta votar as emendas. Senadora Ana Amélia, esse tema já estava previsto na Constituição. A Constituição prevê que o Senado e o Congresso têm que legislar a respeito da criação de municípios. Existia esse vácuo sobre o assunto? Esse vácuo era prejudicial porque existem alguns, e não são muitos casos de tentativas de emancipação, e agora se descentraliza, conferindo às assembleias legislativas a autonomia para a tomada dessa decisão, o que é legítimo e natural num sistema federativo. O projeto original do senador Mozarino Cavalcante foi, em 98, foi inteiramente vetado pela presidente. Posteriormente, depois de 12 anos de tramitação, houve um entendimento, pelo esforço até do senador, por Roraima, no sentido de um entendimento com o próprio governo e com a área política, entre a oposição e a situação, de construir uma alternativa que o próprio senador Mozarildo apresentou. Foi aprovado, eu diria, por unanimidade, apenas 2 votos contrários aqui no Senado. E agora nós estamos na fase, possivelmente, brevemente, estaremos votando as emendas. Uma delas é de plenário, que prevê a realização de plebiscitos, né, nos municípios que serão desmembrados ou criados, no município-mãe, né, o plebiscito. E também uma que trata da área territorial do novo município, entre 100 a 200 quilômetros quadrados, dependendo da região. E também a emenda que define o número de habitantes necessários para isso, que varia de 6 a 20 mil habitantes. Então, eu penso que é uma forma de você também dar uma trava naquele carnaval que se fazia de emancipar pequenas comunidades, né? Mesmo que a descentralização, mas isso sempre representa um gasto e o município mãe se ressente de uma perda de receita. O projeto ele abrange não apenas a criação, a emancipação, mas também a fusão e a incorporação de municípios. Só para que as pessoas entendam, né, o Congresso já legislou sobre isso ano passado, aprovou uma proposta que foi vetada pela presidente Dilma Rousseff. É o que eu fiz referência, ao 98, o PLS 98. Qual a diferença entre essas duas propostas, a que foi vetada pela presidente e o texto principal que o Congresso tinha o Senado dados aprovou? Em relação à população, por exemplo, do senador Mozarino, a população era maior, mas nessa agora vem as emendas que são, digamos, mais restritivas, como, por exemplo, a área de 100 mil a 200 mil quilômetros, a área territorial a ser emancipada. E a população vai ter de 6 a 20 mil, mas hoje, se você tiver por base, 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, ou seja, a maior parte deles já está nesse tamanho em relação à população. E a questão do plebiscito me parece uma decisão importante, porque é uma consulta que se faz à população se quer ou não fazer a emancipação. Eu acho que é muito democrático esse procedimento. O texto que está sendo discutido no plenário do Senado, ele restringe um pouco mais a criação, então? Sim, comparativamente ao anterior, depende da forma como você vê. Por um lado, pode ser, na população, por exemplo, antes era mais, era 12 mil, agora você já parte de 6 mil, mas ele define essa regra do tamanho do território, que para mim ele pode limitar. Agora, também é um critério importante para você fazer a emancipação do município, de um distrito para se transformar em município. Há um temor do governo sempre que se fala em criação de municípios, porque é um gasto, a viabilidade econômica é preocupante? Eu acho que o governo tinha que se preocupar com a qualidade do gasto que ele mesmo faz. O governo, União, eu me refiro. A União concentra 60% de todos os recursos arrecadados na forma de impostos. Eu, como sou uma senadora municipalista, presido a subcomissão municipalista da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tenho a obrigação de tratar dessa matéria. E o governo federal, quando tira o IPI
de automóveis, ele reduz a receita dos municípios. Se eu lhe disse há pouco que 70% dos municípios têm até 20 mil habitantes, significa dizer que FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, é a principal receita dos municípios. E este fundo é formado por imposto de renda e por IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados. Ora, o governo mexe naquilo que não é dele. É dos municípios ou dos estados, porque também o FPE dos estados é essa mesma composição. Então, eu penso que antes de estar reclamando de eventual desperdício, porque você vai criar mais uma máquina pública, eu acho que você tem que cobrar do gestor público e das comunidades que as pessoas todas, um futuro prefeito, reduza os gastos que tenha. Sempre um novo município, ele cria uma fomento. Veja o caso de Brasília. O preço de Brasília, hoje olhando na perspectiva histórica do país, hoje nós temos a convicção de que foi uma grande iniciativa de interiorizar o Brasil. Quer dizer, nós estaríamos ainda vivendo o drama de um país litorâneo, e com concentração de áreas urbanas que já estão saturadas hoje, problemas graves que nós temos nas grandes metrópoles. Então, custou caro? Claro que custou caro. Tudo custa caro quando você faz uma coisa nova. Podia ser menos, podia, mas eram outros tempos. Agora, hoje você tem que pensar em formas inteligentes e criativas e muito responsáveis com o dinheiro público de você dar acesso ao desenvolvimento regional. Hoje nós temos uma distorção enorme entre regiões e dentro dos próprios estados. Você tem municípios que têm vocação empreendedora, tem outros que precisam de mais estímulo, então você tem que ver nessa perspectiva. O governo federal tem que cuidar do que ele está gastando. Aliás, ele está gastando muito e equivocadamente. Eu acho que tem que cuidar dos municípios, que as pessoas no município cuidam onde é que vai o dinheiro. Quando não tem saúde, quando não tem transporte, quando não tem educação, vão lá na casa do prefeito bater e cobrar do prefeito. Bate o dedo no rosto do prefeito ou do vereador. Então, essas autoridades estão impactadas diretamente por um controle social ou do Ministério Público. Meu estado é muito rigoroso. Então, nós temos que entender dessa forma. E distribuir melhor o dinheiro para os municípios é uma outra demanda que no sistema federativo brasileiro nós temos que cuidar. Sob o ponto de vista do desenvolvimento regional que a senhora citou, seria o caso de facilitar a criação de municípios nas regiões centro-oeste e norte e dificultar no nordeste, sudeste e sul? Não necessariamente a criação de municípios. Eu lhe disse que o novo município, ao contrário do que diz o governo, apenas para contestar essa verdade do governo. Os incentivos são necessários para você estimular e criar as condições. Incentivos bem examinados, que você venha com um preparo e um treinamento para aquela unidade. Porque hoje você tem insegurança jurídica para atrair novos investimentos. Numa economia como a nossa, numa economia aberta, você tem que criar os mecanismos que dê segurança ao investidor. Você vai botar o seu dinheiro num lugar que você não tenha certeza que ele vai estar bem seguro? Não, ninguém vai fazer isso. Então é isso que precisa. O que precisa saber se aquilo vai ter o resultado esperado, se há segurança jurídica, você está trabalhando com incentivo, daqui a pouco o governo corta. E aí, como é que fica? Então, essa insegurança jurídica é do governo e do próprio governo federal, que está criando um ambiente, eu diria assim, de instabilidade e inquietação. Então, a política de desenvolvimento regional ela tem que passar por isso. Aliás, eu recomendo até o grande ex-ministro, meu amigo, Delfim Neto, escreveu um artigo sobre o federalismo, sobre a federação, abordando sobre exatamente esse tema dos incentivos e quanto isso, bem dosado, serve. Agora, ele também lembra dessa questão relacionada aos contratos e à segurança jurídica. Você tira o incentivo, estimula uma empresa, vai para lá, no meio do caminho você tira, o que ela vai fazer? Vai embora? Vai para onde? Essa é a questão. Nós temos que cuidar desses itens. E aí, de novo, o governo federal tem que fazer o dever de casa, antes de olhar e reclamar de criação de municípios. E como é que fica o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios,
nesse caso de criação de municípios? Deve ser uma briga boa, Mas né, senadora? aí por isso é que a consulta plebiscitária, ela vai ser feita, por isso. Então, a consulta faz isso. E aí vai ser apresentado, tem que se mostrar para a população o que vai acontecer. A população é sábia, ela sabe escolher, sabe decidir o que é melhor para ela, e é ela que está nas mãos do poder dela. Então, é isso, é o que nós temos que empoderar a população de maneira absolutamente democrática. O projeto tem esses parâmetros? Não há dúvida, porque se você faz um plebiscito, e na regulamentação dele, você também penso que seria muito importante e relevante, você criar essas condições de, ao fazer o plebiscito, você levar o máximo de informações ao cidadão que vai votar no plebiscito. Saber quanto o município vai perder, que setores serão afetados, fazer todo esse cotejo. E quanto o novo que vai ser criado, o que vai acontecer com ele. Às vezes tem lá casos de municípios do meu estado, no Rio Grande do Sul, a sede do município, um distrito da sede do município, está a 130 quilômetros, mas o outro município está a 30 quilômetros. Então, esse cidadão que está nesse município vai à sede para buscar saúde ou vai no outro município para buscar saúde? Claro que ele vai no mais perto, é natural, é legítimo, só que sobrecarrega, mas ele é morador daqui, o imposto dele ele paga neste município. E ele vai pegar o serviço do outro município. Vejam só, é bom a gente lembrar dessas coisas. Então, ele vai pressionar a demanda. Então, todas aquelas pessoas que moram naquele núcleo, naquele distrito, vão se valer do outro município, onde ele não recolhe os impostos. Ele recolhe aqui, mas aqui ele não usa o serviço, ele usa do outro. É essa a questão. É a história do Brasília, a discussão da saúde, que as pessoas vêm todas para cá. As pessoas não moram, que vêm aqui para ser atendidas na área de saúde. Então, você tem aquilo que chamava também a famosa ambulância terapia, né? Compra uma ambulância. A grande não é é comprar uma ambulância para levar o paciente para um lado para o outro. Essas são as questões. Complexo, né, senadora? Claro que é complexo. Muito obrigada. Se fosse fácil, a presidente Dilma não tinha vetado tudo na primeira. Muito obrigada pela entrevista. Você assistiu a entrevista com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Para enviar sugestões e comentários ao nosso programa, você pode ligar para o 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou, se preferir, acessar a página da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. Até o próximo programa.